Como a temperatura basal corporal pode me ajudar como método de planejamento familiar natural? Eu sou Rebeca Dourado, ginecologista e obstetra, e a gente vem conversando há alguns vídeos atrás sobre os métodos de planejamento familiar natural, o que eles são e quais os métodos disponíveis que eu posso estar utilizando. A gente falou no vídeo passado sobre o método mucocervical, o principal deles, o mais conhecido, o método de ovulação Billings. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre um outro parâmetro de fertilidade, a temperatura basal corporal. A temperatura basal corporal nada mais é do que a temperatura do nosso corpo medida em um determinado horário do dia. A gente sabe que na primeira fase do ciclo menstrual existe a predominância de um hormônio chamado estradiol. É esse hormônio que vai ser o hormônio-chave, por exemplo, para quem faz utilização dos parâmetros do mucocervical como método de planejamento familiar natural. Eles também incutem um efeito importante na temperatura basal. Ele não é um hormônio termogênico, então isso significa que a temperatura vai sempre permanecer no limiar mais baixo do que o esperado, se comparado com a segunda fase. Porque o que a gente sabe que após a ovulação, os níveis de estradiol caem um pouco e vai predominar um outro hormônio, que esse hormônio sim é termogênico, é a progesterona. A progesterona vai incutir um efeito marcante na temperatura basal corporal. Ela vai aumentar cerca de 0,5 a 1 grau Celsius e vai se manter desse jeito ao longo do restante do ciclo. Ou seja, a gente entendeu que a temperatura basal corporal é um elemento importante para o entendimento se houve ou não a ovulação. Ele somente deve ser utilizado se for em combinação com outro método natural, como o do mucocervical, porque ele não me dá um parâmetro prospectivo, ou seja, anterior da minha fertilidade. Ele só me dá um parâmetro se ocorreu ou não a ovulação naquele ciclo menstrual. Então, ele, em utilização, por exemplo, como um método isolado, ele é um método de baixa eficácia. Mas quando ele é utilizado juntamente com outro método, como o método do mucocervical, por exemplo, ele tem uma eficácia que se torna superior a 98% em alguns estudos publicados na literatura. Uma outra observação importante a respeito da temperatura basal é que ela deve ser medida pela manhã assim que a pessoa acorda, porque ao longo do dia a temperatura também vai sofrendo interferências do dia. Se a pessoa tem febre, por exemplo, ela interfere, se a pessoa pratica exercícios físicos, ela interfere. Então, se é para ser anotada diariamente, ela deve ser anotada pela manhã, assim que a mulher acorda. Aí sim, em conjunto com um outro método natural, ela vai ser um parâmetro excelente para uma indicação se houve ou não a ovulação. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quaisquer dúvidas, comenta aqui embaixo que eu vou querer saber e vou responder as suas dúvidas. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!